Opa, tudo bom, pessoal? Aqui é o Michael, técnico da CS Computer. E, bom, você usa algum computador para trabalhar, estudar, ou fazer alguma coisa assim? Bom, isso a gente já sabe. Você por acaso sabe quais são as peças que estão dentro dele? Você sabe qual é a importância, a função de cada peça dentro dele? No vídeo de hoje a gente vai conseguir te explicar isso bonitinho, para você ficar sabendo o que você tem que usar no seu computador. Bom, antes de eu mostrar para vocês o computador e as peças em si, eu tenho que explicar para vocês qual a importância de vocês saberem quais as peças que estão nos seus computadores. Bom, você saber o que tem no seu computador de especificação, ou seja, as peças, proporciona a você a liberdade de saber o que você tem que comprar quando você vai comprar um computador novo, se você está mirando para trabalho, para estudo, para talvez jogos, ou você também trabalha com muitas planilhas e assim vai. Você também pode saber quais são os aplicativos que você pode usar sem pesar muito o seu computador. Você também pode ter noção de qual é o custo do seu computador para poder comparar com um computador novo, um computador mais desatualizado em comparação com o mercado. Bom, agora que eu já te expliquei isso, vamos mostrar as peças e mostrar o que cada peça faz no seu computador. Bom, a primeira coisa para se montar num computador é sempre a placa-mãe. Bom, aqui, por questão de velocidade, a gente já deixou ela instalada. Ela só está parafusada no gabinete do computador. Nela você vai conseguir verificar onde está quantos espaços de memória ele tem, o espaço do processador, tem os parafusos do cooler, tem também o PCI, né, que serve para colocar uma placa de vídeo, uma placa de rede, assim vai. E ela possui diversos outros componentes que vão gerenciar como esses componentes trabalham e se comunicam entre si. Bom, a segunda coisa é o processador. O processador ele é basicamente o núcleo do computador. Isso significa que tudo que o computador executa, o sistema operacional, os aplicativos, tem que ser executado por ele que faz os cálculos. Então um processador, melhor ou pior, vai fazer diferença na sua vida, basicamente, em quão rápido os aplicativos vão rodar assim que eles estão abertos. Por exemplo, o quão rápido vai demorar por uma planilha de Excel atualizar todos os dados de uma vez, e assim vai. Bom, o próximo componente é a memória RAM. O processador, quando ele executa um programa, ele gera dados. Esses dados gerados vão ficar armazenados em algum lugar. Esse lugar é a memória RAM. Isso acontece porque esses dados armazenados servem para o sistema guardar as variáveis, ou seja, o que está acontecendo no sistema nesse exato momento, em algum lugar e não esquecer disso. Ele é salvar onde está o ponteiro do seu mouse, qual planilha está aberta, qual camada de aplicativo você está, e assim vai. Assim que esses aplicativos são finalizados, eles são liberados da memória RAM para mais aplicativos conseguirem entrar nela. Por isso, um espaço maior numa memória RAM consegue gerenciar mais aplicativos sem o computador travar tanto. Bom, agora que a gente colocou o processador, a gente tem que pegar a pasta térmica e aplicar em cima dele para que ele consiga passar todo o calor que ele tá gerando para algum lugar. Esse lugar vai ser o cooler, que eu vou falar já já. A função da pasta térmica é basicamente fazer com que todo o calor gerado no processador flua muito mais facilmente para o material que está fazendo o cooler encostar no processador, assim fazendo com que o calor saia mais rápido do cooler e dissipe mais tranquilamente. Muitas pessoas perguntam qual é a melhor forma de se aplicar uma pasta térmica no processador. Bom, muitas pessoas recomendam você colocar simplesmente uma gota no meio dela e deixar por isso mesmo, porque a gota, assim que você colocar o cooler, ela vai se espalhar. Uma recomendação que eu vi uma vez e uso a partir de então é colocar também no meio, porém em formato de X. Você aplica pouca pasta térmica, mas ela vai se espalhar pela maior área do processador possível. Bom, a próxima peça, depois que a gente já colocou o processador e colocou a pasta térmica, é o cooler. O cooler ele possui essa ventoinha e esse dissipador embaixo. O que acontece? Essa parte encostada no processador vai pegar todo o calor que ele gera e passar para ela. Isso vai esquentar a peça inteira aqui, ó, essa peça prateada inteira de alumínio. Com isso, vem a ventoinha, ela circula todo o ar que estiver frio, joga nessa peça e faz com que o ar quente que está armazenado aqui, ele vá embora e esfria o processador, não deixando ele esquentar tanto e assim mantendo o funcionamento dele. Bom, o próximo componente é a placa de vídeo.
A placa de vídeo normalmente é o item mais caro do computador, ou pelo menos um dos. A placa de vídeo, ela é direcionada para um uso específico. Para as pessoas que normalmente trabalham com Excel, com coisas de faculdade, essas coisas mais básicas, coisas que não trabalham com vídeo, nem edição de vídeo, nem de foto, elas não precisam de uma placa de vídeo. Mas se você quer trabalhar justamente com Photoshop, com Premiere, ou se você quer jogar jogos, uma placa de vídeo é essencial, o seu computador não vai conseguir dar conta desse tipo de programa sem um. E nos últimos tempos, as placas de vídeo tiveram um boom no preço, aumentando muitos por cento, então se torna um componente muito caro e muito específico. Dependendo da sua necessidade, você tem que estudar muito bem as placas de vídeo antes de comprar uma. Bom, o próximo componente é o armazenamento interno, o HD ou o SSD. Nos computadores de hoje em dia, as pessoas já têm um HD no computador delas, então elas querem a velocidade de um SSD. Bom, a gente já falou sobre como gerenciar esses componentes ou como escolher eles em um outro vídeo aqui no nosso canal. Você pode checar nele nas nossas redes sociais. Bom, o último componente é normalmente o último justamente por causa dos cabos dele. A fonte é o componente que pega a energia da parede e faz todo o seu computador ligar e gerenciar a energia entre cada peça. Ela é um pouquinho complicada justamente porque cada cabo tem uma função e deve ser conectada em quase todos os componentes restantes. Bom, fica uma bagunça assim que você termina de montar o seu computador, mas isso se dá justamente por causa dos cabos que vêm da fonte e do seu gabinete. Eles normalmente são gerenciados por último. Alguns gabinetes têm um compartimento na parte de trás onde você coloca os cabos por trás e esconde eles na parte da frente. Mas se você não tem esse compartimento, você consegue gerenciar justamente já amarrando os cabos e colocando em algumas entradas. Bom, você sabia o que tinha dentro do seu computador e quais eram as peças que faziam ele funcionar? Deixa aqui nos comentários quais são as peças que você não sabia e você ficou muito curioso em descobrir nesse vídeo. Bom, muito obrigado, pessoal. Esse foi o Michael da CS Computer. Até a próxima.